Bom, uma vez estamos aqui, um prazer muito grande, vivendo e aprendendo. Então, hoje nós gostaríamos de conversar sobre essa questão. O que que você procura quando falta perspectiva? Aonde você procura ajuda? Para onde você olha? O que que você faz? E eu gostaria de chamar o Sérgio para conversar junto com a gente esse tema e para desenvolver. E acho que vai ser muito bom, pelo pouco que eu já conversei com ele. Acho que vai ser uma coisa bastante agradável. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Glaucio, tudo tranquilo. Dia bonito por aqui, temperatura boa, tudo em paz. Bom estar de volta para a gente bater um papo. Legal. Bom, então vamos começar, né, Sérgio? Eu vou passar a palavra para você. Você fica à vontade, ok? Ok, Glaucio. Quando a gente começou a conversar sobre esse tema, de procurar alternativas, e que é o que, de novo, né, é extremamente relevante nesse momento que a gente está vivendo, porque parece que cada vez mais as nossas alternativas estão sendo tiradas, né, do nosso cardápio de escolhas. Uma pandemia que nos isola, então ficamos sem a possibilidade daquele contato físico que é tão importante para a gente, as limitações que isso também nos traz em termos de relacionamento e até mesmo o movimento, pensando que está chegando essa época do ano em que a gente encontra com famílias, que a gente faz esse tipo de confraternização do Natal, e são coisas que fazem parte da nossa vida, esses encontros. E, possivelmente, né, se esse novo crescimento da pandemia continuar, a gente não vai poder se locomover muito. Então, isso tudo vai aumentando essa ansiedade, essa busca de o que a gente vai fazer. E, então, nesse contexto, né, esse assunto é muito interessante. E eu como sempre, tento pensar em sabedorias, em histórias e ensinamentos que a gente pode achar nos textos sagrados. E quando eu pensei nisso, para onde que eu olho, né? Para onde é que eu busco? Onde que eu vou para buscar alternativas? A história que veio na minha mente foi uma história encontrada nas escrituras hebraicas, que nós cristãos chamamos do Velho Testamento, em que existe uma situação em que o povo está em dificuldades, né? Consequência de decisões que eles tomaram, e a consequência é que aparecem serpentes. Serpentes foram né, enviadas como uma lembrança da consequência da ação que eles tomaram. Então, essa serpente está mordendo, picando as pessoas consequentemente, elas morrem por causa do veneno. Então, as pessoas vão até Moisés, que é o líder do povo, e falam: Moisés, intercede aí pela gente perante Deus, para que isso pare, né, que a gente não continue sendo devastado dessa maneira. E a instrução que Moisés recebe é para que ele construa uma serpente de bronze e coloque essa serpente, né, numa vara, né, num poste, e coloque no meio, então, do acampamento. E quando as pessoas olharem, quando as pessoas forem picadas e olharem para essa serpente de bronze, então, elas sobrevivem à picada e não morrem. E isso acontece então. Então, cada pessoa que é picada, se olhar para aquela serpente como uma busca, né, de socorro, a consequência da picada não acontece. Então, eu vejo nessa história, eu vejo nessa instrução que a Escritura apresenta,
o modelo, né, de que quando a gente está dentro de uma situação, quando a gente está dentro de uma dificuldade, a nossa visão começa a ficar limitada, principalmente quando não temos muita perspectiva de saída, de resolução. Então, o povo é direcionado a olhar para alguma outra coisa. O povo é direcionado para mudar o foco, né? Não foque no seu problema, mas foque em alguma coisa que vai te possibilitar uma solução para o problema. Nesse caso, é essa serpente de bronze que tem esse significado. E essa história, ela também ela é mencionada, né, muito rapidamente por São João, no evangelho que ele escreve, e fala, né, usando a ilustração de Jesus, que Jesus, na complementação, na finalização do seu ministério aqui na Terra, ele é crucificado. E João fala que, então, a nossa salvação é olhar para essa imagem, a imagem de Deus, né, através de Jesus, se dando por nós. Então, quando as dificuldades se nos apresentarem, e nesse contexto ele está falando muito dessa questão de conexão com Deus, né? Que essa conexão com Deus, ela acontece quando a gente, então, muda o foco de nós mesmos para o foco em Deus. E então a conexão acontece. E uma das didáticas das Escrituras é exatamente isso, né? Nos apresentar sabedoria, nos apresentar métodos para que a gente tenha uma vida saudável, né? Uma vida completa nesse sentido de estar em conexão com aquilo que nos oferece uma vida melhor, em vez de estarmos focados apenas nos nossos problemas. Então, na Bíblia hebraica, o símbolo dessa serpente, e já, então, nas escrituras cristãs, com o símbolo de Jesus na cruz, para que nós tenhamos um foco que nos ajude, que nos motive, que nos direcione e que ajude a gente, então, a ter outras possibilidades de ação. E eu acho que as escrituras, numa dialética própria, elas nos ensinam e, ao mesmo tempo, reconhecem a nossa natureza. E eu falo isso no sentido de, por exemplo, reconhecimento de que nós, humanos, nós geralmente buscamos alguma coisa fora de nós mesmos para tentar resolver os nossos problemas. Essa semana eu estava conversando com uma senhora, que na verdade eu fui visitar a mãe dela no hospital, né, como capelão, e a filha estava lá, que também já é uma senhora. E eu sempre pergunto, né, para o acompanhante, né, e você, como é que está? Que o enfoque é no paciente, mas eu sei que ela, como filha, cuidando da mãe, com certeza ela tem necessidades também. Aí a gente vai conversando, ela falou que realmente está difícil, porque além dela estar cuidando da mãe, ela não tem muitas possibilidades de sair de casa, né, de se cuidar. E a maneira que ela falou que ela se cuida, ela falou, eu não posso ir no salão, né, fazer o cabelo, eu não posso ir no spa para relaxar. Então, ela está confinada e só se dando. Então, assim, demonstra, né, como nós temos essa necessidade de sairmos para alguma coisa que nos dê um prazer, que nos dê uma sensação de que a vida não é só o problema. E eu acho que, normalmente, às vezes até mesmo não sendo crises, mas a gente, estou com problema, então o que a gente faz? Vou sair para comprar alguma coisa. Aí a gente compra alguma coisa e fica todo feliz, né, com aquilo. E dependendo do dinheiro que você tem, né, então uma coisa maior e melhor que a gente compra. E há realmente uma sensação de bem-estar, né, essa recompensa imediata, né, essa sensação imediata de satisfação. Mas que logo vai acabando e aí você tem que trocar o carro, comprar uma bolsa nova, comprar uma roupa nova.
e a gente continua nesse processo. Uma coisa que eu tento, não com muito sucesso às vezes, mas de vez em quando eu lembro, o que é que eu posso hoje, nesse dia, encontrar ou identificar como um símbolo de que as coisas podem ficar bem ou até mesmo que estão bem. E às vezes eu procuro por pequenas coisas, às vezes pode ser, sei lá, no caminho você vê, né, aquela flor que está sozinha no meio do concreto, ou aquele passarinho que pousa no lugar que te chama a atenção. Então, nessas pequenas coisas a gente reconhece a presença, né, de que, ei, a vida tem coisas boas. E isso assim, me ajuda realmente a tentar tirar o foco do problema, das circunstâncias, e colocar meu foco em possibilidades, em belezas e presença do sagrado nas pequenas coisas. Então, sempre me ajuda muito. Mas o que é interessante também de lembrar é que, e mesmo nessas histórias, né, que eu mencionei das escrituras, a questão não é a gente manter o olhar no símbolo, porque o símbolo ele é um portal que nos remete a uma outra realidade, né? E de novo, nas escrituras hebraicas, mais para frente, na história do povo de Israel, um dos reis manda destruir aquela serpente. Aquela serpente foi colocada em cima de um monte, né, de um morro, e então as pessoas começaram a olhar para aquela serpente como sendo, né, a causa da solução dos problemas. E não, aquilo não é a fonte geradora da solução dos problemas. Aquele é um portal que nos aponta para a solução. Como a cruz de Cristo, né? Ela nos leva à realidade da ressurreição de Cristo, que traz uma série de outras implicações para nossas vidas. E então, quando a gente carrega a cruz, né? Então, aquilo ali não tem um poder o poder que aquela cruz tem é de que ela nos remeta à realidade que tem atrás do símbolo. Então, nós temos que fazer isso. No desenvolvimento, né, na história da espiritualidade, em todas as tradições, geralmente você tem aquela pessoa, né, que é o sábio, que é o sage, que é o profeta, que nos leva a Deus. E tem uma história que se conta, né? Então, que tem um profeta que ele aponta para a lua. Ele está mostrando a beleza da lua, falando sobre a lua. E as pessoas ficam de olho no dedo do profeta. Em vez de olhar para a lua, que é o que o profeta está indicando, elas ficam fixas no dedo do profeta, como se aquilo ali fosse, né, a apresentação, a essência da história, como na verdade é a lua. Então nós temos que fazer um passo maior. Eu acho que esse passo maior tem muito a ver com a nossa vida interior. Então, nós temos essa certeza, né? Essa realização de que todos nós, criados na imagem de Deus, estamos conectados com tudo e com todos. Então, cada pequena coisa que nós pensarmos, que nós sofremos, afeta as outras pessoas, se verdadeiramente nós somos criados na imagem de Deus e conectados uns com os outros por causa dessa criação. Então, eu sempre tento ficar atento a essa busca interior. O que dentro de mim está precisando ser relembrado, está precisando ser visto como importante? Da minha própria natureza, né, como ser humano. Reconhecer, valorizar e aceitar, de certas formas, o meu sofrimento e buscando essa beleza que está em tudo e está em todos. Então, eu tento, claro, usar esse foco externo, mas nunca esquecendo que ele tem que me remeter a uma realidade maior, uma realidade interior e uma realidade fora de mim que representa o sagrado e o divino
em todas as coisas. Então, esse é um dos processos que eu tento usar, né, nesses momentos de solidão, nesse momento de isolamento, nesse momento de questionamento que o próprio isolamento nos leva, e buscando, então, uma solução maior. Então, é isso que eu tento fazer nessas circunstâncias, Glaucio. E queria ouvir um pouco também de você, o que você vê, o que você pensa, como que você tenta reagir, né, a essa situação que estamos convivendo e passando, né? Tem que seu esse. Já me liguei. Muito legal o que você falou, muito interessante, me traz mesmo eu acho que esse ar que é o mais importante, né? Porque as coisas acontecem com a gente e a gente não pensa nelas, então a gente não abstrai, a gente não consegue ir adiante, as coisas acontecem e a vida fica ao acaso, né? Como se fosse ao acaso, né? Então, eu acho bastante interessante essa forma como você colocou, porque talvez a gente se situe. Eu queria colocar um texto, é um texto de Guimarães Rosa, e Sertão Veredas. E esse texto, para mim, ele foi muito interessante quando eu vi. Ele diz que aquele jeito de Guimarães Rosa escrever, né? O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, uma verdade maior. Rapaz, eu li esse texto, eu achei que era exatamente isso que você está falando. E eu achei, você falou, né, da busca da vida interior, de se conectar com a criação, de aceitar o sofrimento, ou seja, da gente entender que a gente faz parte de um processo, né? Essa parte de afinar para mim é interessante porque, por causa do violão, o que é afinar? Rapaz, afinar é você esticar a corda e esticar até ela chegar na nota certa. Então, a gente ser afinado não é uma coisa, às vezes, que a gente gosta que aconteça, não, né? Então, acho que são experiências onde a gente vai aprendendo o que significa para mim mesmo, né? Assim, internalizar, né? Um significado sobre o que é a realidade. E eu não quero complicar a história, não, talvez dando um exemplo simples, que é o exemplo do copo, né? que já é um exemplo muito conhecido. Então, o copo pela metade de água. Então, poxa vida, só tem metade da água? Pô, que legal, ainda tem metade da água lá. Qual é a realidade? Né? Então, a questão não é exatamente o copo, a questão é você, né? Então, eu estava essa semana eu conversei com uma pessoa e ele estava sem emprego por alguns meses nesse período de pandemia. E ele arrumou 2 empregos, um começando bem cedinho e outro de noite. E eu virei para ele, encontrei com ele, falei assim: poxa, deve estar puxado esse negócio, difícil, né? Tem ânimo aí, cara, não desanima não. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu estou feliz da vida com esses 2 empregos. Não tem emprego nenhum, é muito pior. Então, você vê, a realidade, a realidade é a mesma, mas a pessoa pode enxergá-la de uma maneira diferente, né? Então, eu estou sem carro e eu estou juntando dinheiro para comprar um carro. Aí você começa a olhar, né? Aí pensa assim, poxa, eu podia comprar esse aqui, eu podia comprar esse, podia comprar aquele. Aí você fala, pô, mas eu só tenho isso aqui de dinheiro e tem aquele carro. Então, de repente, eu comecei a olhar porque eu não tinha, e não porque eu tinha. Então, se você olha porque você não tem, né, parece uma coisa assim
que você nunca vai chegar lá. E aí você falou aí que às vezes a gente compra alguma coisa e tal, e pior, né? Às vezes a gente compra e nem pensa como vai pagar, né? Então, aí que a coisa se complica. Às vezes a pessoa compra, ela nem percebe. Mas quando ela compra e depois vem a conta, aí ela percebe que, pô, acho que não devia ter feito isso, né? Mas então, assim, para onde você olha? Então, quando a gente pensou nesse tema, né, o que você procura quando falta perspectiva, né? Então, eu achei legal, inicialmente foi você que falou, ele não estava nesse formatozinho, né? Acho que você falou assim, para onde você olha quando as coisas não estão dando certo? Acho que foi isso que você falou, né? Sim. Então, assim, deu errado, poxa, e agora? Eu acordei, mas não quero levantar, não. Pô, essa pandemia não vai acabar. Então, assim, eu gostei muito desse texto por causa disso. Se a gente tem uma compreensão sobre que a gente está num processo, como você falou, né? E que tem coisas que acontecem e isso pode modificar a nossa forma de ver as coisas, né? E dependendo como a gente vê, a gente pode ter uma compreensão maior, né? Gostei muito das palavras que você usou, eu fico tentando repetir, mas não consigo. De que a gente está conectado com a criação, da gente aceitar o sofrimento, da gente ter essa busca da vida interior, da gente ver que a gente tem, que a gente é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, eu gostei muito, e era isso que eu queria falar. Talvez como homem, não sei se é a característica de homem, eu racionalize um pouco as coisas, né? E às vezes sentimento a gente não consegue não consegue racionalizar tanto, né? Mas é uma coisa engraçada quando a gente sabe o que deve fazer e não faz. Quer dizer, uma frase que está no momento aí é sabotagem, né? A gente se auto-sabota. Eu sei o certo, mas não faço, né? Então, a gente ter compreensão e pensar nessas coisas nos faz mudar de atitude e ter ânimo para fazer aquilo que a gente acha que deve fazer, né? E para não dizer que eu não citei a Bíblia também, tem uma palavra lá que diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que pode me dar esperança, né? Então, quer dizer, você lembrar de algo bom, olha, eu já achei. É um pouco parecido com o que eu falei. Você olha para trás e assim, eu já cheguei até aqui, né? Eu já consegui isso. Tem meio copo d'água ainda, né? Então, assim, são coisas que eu devia pensar, que eu estava pensando, e isso é um exercício mesmo, né, Sérgio? Acho que a gente não ouve. Por exemplo, eu ouvi tudo que você falou, mas não acho que a gente acorda amanhã e está tudo bem, não. Acho que é um exercício, né? Que a gente precisa fazer diário, né? Eu acho, assim, eu gostei o texto, né, do Guimarães Rosa e você falando essa imagem de afinar, né, esse processo de afinamento. Eu gostei muito dessa imagem, porque, de certa forma, né, essa afinação, esse alongamento da corda, é para que você tenha a vibração certa, daquela corda com aquilo que ela é usada. Então, não todas as cordas estão esticadas do mesmo jeito no violão. Não entendo muito, mas eu acho que cada uma tem uma frequência, E né? para que ela soe do jeito que ela deve soar, né? Porque se você não Exatamente. é o suficiente, ela vai soar com a nota errada. Exatamente. Mas aí quando você, né, usa todo aquele conjunto de notas e de acordes e o que quer que seja, então você cria uma harmonia, você cria uma canção, você cria uma coisa muito bela. E eu gostei muito, porque, de certa forma, né, nesse significado também, que a nossa conexão, né, por exemplo, eu estou longe de você, mas nós estamos conectados por outras vias, outras maneiras, né, uma conexão mais abstrata, uma coisa mais intuitiva, né, de amizade, de tempo, de gostar, de não gostar. Então, a gente se afina, né, com o passar do tempo, né, com
vez em quando uma puxada, eu puxo aqui, você puxa ali, dói um pouco, mas no fim a gente acaba entrando numa harmonia. E aí eu acho que se a gente entrar nesse processo como possibilidade de mudar a situação, dessa harmonia, desse afinamento com o sagrado, com a realidade do todo, que muitas das coisas que estão em nossas voltas nós não vemos, né, porque não são reconhecidas com a mesma qualidade de matéria que a gente consegue ver o outro. Se a gente estiver afinado com nós mesmos e com os outros, então eu acho que isso ajuda muito, porque aí a gente vai estar em ressonância, né, em harmonia com tudo, e a música então passa a ser uma música bonita, né, uma música linda. Eu acho que assim, eu usei, né, o exemplo de que às vezes a gente puxa a corda demais um do outro e dói. Mas, ao mesmo tempo, também, de vez em quando, eu vejo o pessoal afinando guitarra, eles não vão só apertando, de vez em quando eles voltam, apertam, volta, aí toca na corda, vai, volta. É claro que agora tem tudo eletrônico, né? Você só põe aquele negocinho e afina. Mas antes era assim. E muitas vezes, por exemplo, aquela chamada, né, pelo Facebook, pelo WhatsApp, a FaceTime, ou até mesmo com a voz pelo telefone, em que a pessoa te liga só para falar, olha, estava pensando em você, né? E queria que você soubesse que isso é importante para mim, que eu lembro que você fez aquilo. Então, essas são aquelas afrouxadas também que vêm para, nossa, que legal, né? Coloca a nossa vida em harmonia e nos afina com Deus. Então, eu acho que isso é legal, quando a gente tiver esse tempo de contemplação, pensar, né? Mas eu podia dar uma afinada naquela pessoa também. Porque aí eu me afino, né? Se meu amigo está bem, eu estou bem também. E eu gostei muito dessa imagem, para que nós, quando eu falo, por exemplo, nessa vida interior, né? Acho que essa é eu acho que essa é uma boa serpente de bronze para a gente olhar. Eu tenho que pensar no afinamento. Eu estou afinado, e aí se escutar, né? Se escutar para ver se está, senão começar a mexer um pouco na vida para. Eu gostei muito disso também. É interessante como talvez algumas palavras aí no meio musical se encaixam muito, né? Por exemplo, o conceito de harmonia é a combinação de elementos ligados por uma relação de pertinência que produz uma sensação agradável e de prazer. É a ausência de conflitos, paz, misericórdia. Então, perdão, paz, concórdia. Então, esse termo harmonia, ela serve para música, mas também serve exatamente para o que a gente está falando aqui, que é o que você falou. Para mim, eu sinto assim, que você falou com alguns exemplos, e eu acho que eu falei a mesma coisa com outros exemplos. Me parece Sim, com certeza. Com bem, certeza. bem casou aqui o nosso É, pensamento, né? é. Isso que é bom, a gente precisa um do outro, né? Tá Todo certo. mundo, a gente precisa ouvir e compartilhar e conversar e vivendo a vida, que não está terminada, como disse o Guimarães. Ok. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Vivendo e aprendendo. Nós quisemos desenvolver um pouco disso, porque está um período em que a gente às vezes fica desanimado, e aí para onde que a gente olha? Então, muito bom, Reverendo Sérgio, contar com a sua experiência e o seu pensamento, né? E e era isso que nós tínhamos para o dia de hoje, então, que todos nós fiquemos em paz, em harmonia e que sempre tenhamos amigos para dizer para nós que, ó, precisa ou para puxar a orelha ou para animar, né? Para Tá afinar a certo. corda ou para aumentar ou diminuir a tensão, né? Isso. Certo? Então tá, Glaucio. Então Um tá, abraço. paz, abraço e namastê. Namastê, Sérgio. Fica com Deus. Você também.